E aí, pessoal, mais um podcast falando sobre refrigeração, educação, sustentabilidade, inclusão e empoderamento feminino, que é o que a gente vai trazer hoje aqui, né? Estamos com a bancada aqui hoje com a Amora, com a Natália, e aí eu gostaria, né, de começar esse podcast para todos os telespectadores que estão nos vendo e os que também estão ouvindo aí pelas redes do podcast. E aí eu gostaria, né, de fazer primeiro pedir que a Amora e a Natália se apresentassem e a bancada de vocês sintam à vontade, sejam bem-vindas. Perfeito, Daniel. Bom, eu sou a Mora, né? Eu sou diretora aqui das unidades de Senai aqui do Rio Grande do Norte. Esse projeto em especial está conectado com a Leroy Merlin aqui de Natal. Eu sou administradora, tenho uma especialização em gestão de projetos, tenho 27 anos de Senai. E o Senai se conecta com parceiros importantes para poder formar pessoas para atender a indústria. E nós temos aqui mais um projeto, né? Agora conectado com a Leroy, com o Senai do Rio Grande do Norte, com a unidade CT Gás ER, com foco em refrigeração. Natália, por gentileza. Eu sou Natália, estou como gerente de serviços da Regional Litoral, atendo a região Nordeste e estou como líder já há mais de 10 anos, mas na Leroy Merlin há 6 meses, há 6 anos, perdão, 6 anos. E estou muito feliz em estar aqui com vocês nesse momento, né? Trazendo ali realmente uma conexão que nós tivemos ali e falando um pouquinho desse projeto que nasceu ali com um propósito e realmente tem caminhado muito bem e dado muito certo. Só lembrando, pessoal, que esse propósito, né, o projeto Elas Constroem o Futuro, a gente está falando no primeiro momento sobre refrigeração, mas a ideia é que a gente tenha aí na área também de construção civil, muito em breve, já soltando um pouquinho de spoiler, né, Isso. Amora, me permita, Natália, soltar um pouco de spoiler, já para vocês ficarem aí já de olho, ficarem impactados que esses projetos transformam vidas, né? E aí eu vou fazer uma- eu não gosto muito de ler perguntas aqui para a gente poder conversar e trazer informação, né, para os telespectadores. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui, me permita, Amora, fazer a leitura, porque eu acho que as pessoas elas vão se sentir talvez mais impactadas fazendo essa pergunta. Pode Então, seguir, Daniel. né, Amora, ser diretora do rugby de tecnologia certamente apresenta muitos desafios, e com certeza não são poucos, são muitos, especialmente em relação à carga de trabalho. O que te motiva diariamente a assumir essa responsabilidade e quais são as principais fontes de inspiração que te impulsiona a continuar liderando nesse ambiente tão dinâmico? Tá, vamos lá. Quais são os desafios, né? Eu acho que, primeiro de tudo, você tem que gostar do que você faz. Então, se você traçou dentro da sua estratégia profissional, atuar numa instituição ou numa empresa ou mesmo empreender algum negócio, você tem que gostar do que você faz. Então, assim, o hub de inovação do Senai ele é muito diverso, porque ele atende à indústria de forma geral. Construção civil, panificação, tem pesquisa, tem inovação, tem gás renováveis, tem refrigeração. Então, assim, os desafios é olhar a estratégia, é entender qual é a necessidade da indústria para a formação de pessoas ou para a entrega de serviços tecnológicos. É claro que exige uma dedicação. Então, assim, hoje que a gente está falando de mulheres trabalhando em profissões tecnológicas, a vida real é abdicar de determinadas situações, né? Às vezes de um convívio familiar, às vezes de estar na escola com o filho, mas isso a gente acaba preenchendo de outras formas, né? Assim, o desafio é tentar equilibrar todo esse campo de atuação da mulher, né? Porque ela tá para trabalhar, ela quer trabalhar, ela quer empreender, ela quer ter a sua profissão, e aí o contexto familiar, né,
conseguir conciliar todos esses aspectos. E eu digo que é sempre um desafio, mas é algo que é possível de se fazer. Às vezes fica o sentimento de que eu poderia ter sido melhor aqui ou melhor ali, mas para a gente, eu digo assim, genuinamente, de verdade, que a gente precisa também se perdoar às vezes, de que a gente não consegue fazer tudo e que tudo que a gente tem feito está sendo feito para para a nossa melhoria profissional, para aquelas pessoas que dependem da nossa decisão para poder atuar profissionalmente e para o nosso contexto familiar. Então a gente não deve se culpar muito, não, sabe? É acordar todos os dias com o propósito de fazer um bom trabalho, de fazer uma boa entrega, de estar presente com o filho, com o esposo, enfim, para o contexto familiar de forma geral. Só contribuindo, eu falo sempre para cada escolha uma renúncia, né? E aí, realmente, quando a gente faz algumas escolhas e o desenvolvimento da carreira profissional é uma escolha importante, mas é claro que a gente precisa equilibrar os pratos, e esse desafio de conseguir equilibrar os pratos ali entre a vida profissional e a vida familiar, a vida pessoal para uma mulher é muito desafiador. Mas a gente precisa muitas vezes saber ali qual é o maior peso, né? E aí entender ali que, claro, eu vou me abdicar um pouquinho aqui da vida pessoal para me desenvolver mais, para eu ganhar talvez ali um melhor desenvolvimento na minha carreira e também olhar da outra forma. Não, agora é o momento de eu cuidar da minha família, cuidar da minha vida pessoal. Então, a mulher tem sempre esses desafios. E a questão que a Mara trouxe das cobranças, a mulher se cobra muito. Então, a gente precisa se permitir e não se cobrar muito. E falar assim, poxa, será que é o momento certo fazer essa autorreflexão e também o autoconhecimento de qual é o momento ideal, né? E ter realmente ali o ponto de equilíbrio do que fazer e quando fazer. Isso é fundamental. O projeto, né, elas constroem essa conexão Senai com a Leroy, ele está trazendo uma possibilidades, assim, o Senai atua para falar que qualquer curso do Senai, seja ele voltado para uma profissão mais tecnológica ou não, é possível a participação de mulheres, de qualquer pessoa, na verdade, né? E uma formação técnica, a gente olhando, por exemplo, para uma mulher que está iniciando uma carreira, para uma menina que quer entender o que é ser uma técnica em refrigeração, por exemplo, é um passo importante, é uma possibilidade de uma escolha de entender, né, de despertar. O que a gente fez sábado na Leroy foi isso, foi trazer mulheres protagonistas que já trabalham na área de refrigeração, ou seja, é sim possível atuar, é sim possível empreender na área e é sim possível desenvolver. E foram depoimentos muito ricos em termos de que tem mulheres que estão atuando na área, contribuindo financeiramente para a sustentabilidade de suas famílias, né? Contribuindo ali com, seja uma mãe solo, ou alguém que tem um esposo, um marido, um companheiro que também soma e impulsiona. A gente viu no sábado agora que existe um casal, né, que atua em refrigeração aqui no estado, depoimentos reais em que o marido impulsionou a mulher para que ela seguisse numa carreira e ela hoje empreende, além de ela estar por trás daquela cadeira, daquela mesa, ela também vai para campo, né? Então, a formação tecnológica em qualquer segmento, ele é um caminho possível e viável para homens e para mulheres, né? Trazendo para uma formação de médio e curto e médio prazo, 1 ano e meio, 2 anos, você já tem uma formação e essa possibilidade de ingressar, seja numa empresa ou empreendendo, para poder melhorar sua renda, por exemplo. Perfeito. E aí eu trago mais que o projeto tenha realmente essa questão de mostrar que é possível e às vezes a mulher só precisa de um incentivo, de alguém que realmente mostre ali as possibilidades, pegue na mão e fala, vamos fazer. Então realmente uma abertura de portas ali para as pessoas, claro que homens e mulheres, mas para esse projeto exclusivamente para mulheres, para que realmente elas ingressem e vejam ali o mundo de possibilidades que elas têm, principalmente na área de refrigeração, agora, nesse primeiro momento, mas com certeza seguiremos aí para a área da construção civil. Então, já aproveito já, Natália, e gostaria de lhe perguntar, né, você foi
uma das idealizadoras que esse sonho está acontecendo, né? A gente se reuniu, eu, a Natália, no início eu, a Natália e o Leonardo, né? Que me permita dar Natal Refrigeração. Por uma necessidade no mercado, a gente começou a projetar um sonho que começou ali tímido, mas todo sonho, uma das coisas que eu aprendi, Amora, foi que todo sonho, independente do seu sonho, se você sonha pequeno, se você sonha alto, você vai emanar energia. Então, meus sonhos sempre são altos, nunca é sonho pequeno, e tá aqui acontecendo um sonho que se tornou, né, que a gente começou pequeno e hoje está grande. E aí, Natália, eu gostaria de perguntar a você, da parte justamente da Leroy, o que foi que motivou você a que impulsionar que tivesse hoje aqui a gente reunido falando sobre educação e empoderamento feminino, que essa bandeira tem que ser falada, Amora, todos os dias, né? A gente tem que falar, por isso que eu trouxe começou com uma pergunta e vocês viram que é um assunto que a gente precisa conversar, tem que ser debatido, tem que ser colocado na mesa. E aí, Natália, eu gostaria de deixar aberto aí para você. Você trouxe muito bem. Tem ali a parte da necessidade do mercado. Então, nós enxergamos essa necessidade tanto das clientes que procuraram ali por uma profissional mulher, muito mais pela questão de segurança, inclusive, de se sentirem mais confortáveis em receber em sua casa uma profissional mulher, muitas vezes porque elas estão sozinhas, ou que já é uma senhora de idade, ou porque deixa uma filha sozinha porque tem que ir trabalhar. Então, existia a demanda, mas muito mais eu falo que é a união de propósito. Você mesmo trouxe aí que não foi somente a Natália que idealizou, teve ali o Leonardo da Natal Refrigeração, que já sabia, inclusive, também desse seu sonho aí, mesmo que pequeno, mas que acho que quando a gente uniu ali o propósito, as coisas fluíram naturalmente. Então, hoje eu falo que realmente a gente tem um propósito de alavancar ainda mais esse projeto e atender, claro, essas mulheres que se sentem confortáveis ali em receber uma profissional mulher. A ideia da Leroy Merlin, inclusive, como instituição, é poder proporcionar para as clientes que elas escolham ali. Eu quero ser atendida por uma profissional mulher. Não, eu me sinto confortável também em ser atendida por um profissional homem, não tem problema. Mas a ideia é que a gente possa dar a possibilidade do cliente também escolher qual é o profissional que vai atender ali o serviço na casa do cliente. Perfeito. Você gostaria de contribuir, Amora? É exatamente isso que a Natália falou, assim, a gente não tá, a ideia não é limitar, né? A ideia é informar para a mulher, deixar mais claro para ela, ou para as meninas e mulheres que querem seguir uma carreira tecnológica, né, que podem começar com uma formação técnica ou mesmo com curso de qualificação, informar para elas quais são as possibilidades possíveis, né, e que já existem mulheres trabalhando na área, né, fatos reais, concretos, empreendedoras, né, e que esse também é um caminho, uma possibilidade de uma carreira tecnológica. Eu já aproveito já o gancho, né? E já faço outro questionamento aqui para a Amora. Um podcast que vocês com certeza já devem ter visto, o anterior, que a gente gravou aí com a Luísa e com a Fernanda. A gente falou sobre toda essa inclusão, sobre educação e tudo. E aí eu gostaria de perguntar a Amora coisa que eu já sei, tá, pessoal? Porque já está no meu sangue, foi o que eu respondi no podcast anterior. Eu trabalho com mulheres empoderadas, né? A Amora é diretora daqui do centro, trabalho com a Marcela, que é minha coordenadora da educação. Então, eu estudo hoje sobre empoderamento feminino, mas na verdade eu já vivo isso. Então, para mim hoje eu tenho que estudar porque infelizmente, mas é o que a gente tá revertendo aqui hoje no centro, né? O meu foco é muito trabalho com muito homens dentro da refrigeração. Mas aí, Amora, a pergunta que eu gostaria de fazer para você é o que hoje o CT Gás, o que hoje o rugby, né, do Senai Natal, quais são os projetos que trabalha, os selos, as ODS que a gente trabalha. Eu gostaria que você pudesse colocar aqui nesse podcast que não é só refrigeração, é educação, como eu falei, é sustentabilidade, é inclusão. Quais são os projetos hoje que a gente trabalha e depois, por gentileza, Nath, fala também um pouquinho sobre quais são esses projetos que a Leroy também ela já
trabalha sobre empoderamento feminino e inclusão feminina dentro de setores que predomina o masculino, que a gente precisa quebrar esses paradigmas. Perfeito, Daniel. Bom, a indústria, ela impulsionou o Senai para que o Senai estabelecesse uma estratégia de atração de mulheres e meninas para carreiras tecnológicas. Então, assim, o Senai atua para formar qualquer pessoa, né? Desde que tenha a idade e o requisito de acesso ao curso. Então, nós começamos a entregar projetos para a formação de mulheres para a indústria eólica aqui no estado. Houve esse impulsionamento, ou o Senai precisou repensar qual era a estratégia de atuação de mulheres em áreas tecnológicas. Nós encontramos um caminho, né? E esse caminho ele é possível para outros segmentos, como por exemplo construção civil, refrigeração, né? E outros que podem vir, né? Daqui para frente. Nós somos signatários da ONU, a gente tem um compromisso de executar ações e atividades conectadas com os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, educação de qualidade, erradicação da pobreza, igualdade de gênero. E assim, tanto para o homem ou para a mulher serem escolhidos de repente, para uma vaga de trabalho, tudo se passa pela sua capacidade e pela sua qualificação profissional. Então, assim, o que a gente está querendo fazer, aí a Natália vai me endossar ou vai me corrigir, é fazer com que essa mulher tenha essa formação. Não é porque ela vai ser mulher que ela vai ser empregada primeiro. A questão é, essa mulher, ela teve a oportunidade de encontrar alguém e fazer uma conexão para que ela fosse orientada para uma carreira profissional tecnológica. Feito isso, existe um caminho contínuo de estudo, de qualificação, de aperfeiçoamento, né? Então, o que a gente está querendo fazer agora é falar que existe essa possibilidade e que ela, da mesma forma que eles, os homens que já estão trabalhando, eles estiveram, eles precisam ter uma qualificação, ter um conhecimento, eles precisam se aperfeiçoar continuamente, entregar um serviço de qualidade, seja na sua própria empresa ou sendo um colaborador vinculado à indústria com compromisso de entregar, né? Então, assim, essa disponibilidade é o que a gente quer fazer agora, entregar esse compromisso de que no projeto elas constroem, elas vão ter a possibilidade de serem qualificadas profissionalmente. A gente deve conduzir também com elas outras ações para que elas entendam como é que se comportam na entrevista de trabalho, como é que elabora um currículo, né, como é que entrega. E aí o caminho é dela, né? Assim, essa conexão agora que a gente quer impulsionar. É isso que a gente está fazendo. Perfeito, você trouxe muito bem, não vou corrigir, vou só agregar que realmente o que nós estamos fazendo é expandir os horizontes, é mostrar as possibilidades. E hoje nós temos ali na Leroy Merlin já uma rede de profissionais mulheres. Hoje, 7% do nosso corpo ali de profissionais parceiros, 7% é representado por mulheres. E nós temos aí um mercado gigantesco que vai absorver essas mulheres. Então, a gente quer realmente com esse projeto expandir ali os olhares para que elas se sintam capazes também. E o Senai vem realmente com desenvolvimento de mostrar para essas mulheres, né, que elas podem, assim como os homens também têm a oportunidade, que elas também podem atuar ali em qualquer campo, desde que elas se sintam capazes em realizar. Então, a Leroy também já trabalha em alguns outros estados já com algumas formações específicas para mulheres, mas para refrigeração, o projeto em Natal é pioneiro, então a gente quer expandir aí nacionalmente, levar também para outros estados, e nós vemos inúmeras possibilidades quando a gente fala de prestação de serviço, porque a Leroy trabalha hoje com oferta completa para o cliente. A gente vende o produto, mas a gente também oferta o serviço para que o cliente saia com a solução completa. Eu falo que muitas vezes o cliente vai ali comprar o chuveiro, mas ele não resolveu o problema dele. Ele precisa de alguém que instale. Ou ele sozinho vai instalar, vai precisar de um profissional. E não é somente ali a dona de casa, às vezes ela precisa aprender qual é a resistência, como é que ela conecta ali. Então, não somente ali para atuar fora do mercado, mas às vezes o conhecimento básico ali para ela atuar dentro da própria casa dela, entendeu? É para que a gente expanda ali os horizontes mesmo e dando oportunidades de desenvolvimento e de melhoria. Amora, você como representante, né, aqui da indústria, aqui na mesa, você teria
algo que pudesse dizer assim, que é especial, que o homem ou a mulher ela precisa ter justamente para poder a gente que é indústria, né? Nós que somos indústrias, o que é que a gente realmente precisa ter de diferencial para poder levar para o campo, principalmente para atender o comércio, para atender a dona de casa, para atender, enfim, atender a todos. O que é que você acha que assim, o que é que precisa ter esse diferencial, o profissional e o que é que a gente faz aqui que você considera que é importante que o Senai faz de diferente na Perfeito, formação? Daniel. Assim, o Senai ele vai além da própria formação técnica, especificamente, né? A gente conecta as pessoas, os alunos e ex-alunos com a indústria. A gente atua também para que aquele aluno ou aluna perceba que comportamentos serão exigidos pela indústria, compromisso, dedicação, possibilidades de crescimento, né? E não parar. Assim, a gente sempre fala assim, eu escuto muitas pessoas falarem, amor, eu terminei meu curso, mas eu não estou conseguindo trabalhar. Faz outras coisas, segue uma trilha. Você quer atuar na área de refrigeração? Atua, faz um técnico, faz uma qualificação, verifica quais são os outros cursos que estão disponíveis, seja no Senai ou em outras instituições que também entregam, como o Senai entrega de qualidade, né? Para que você consiga agregar valor ao seu currículo, né? Então, assim, olhar que é um caminho de estudo e qualificação continuada. As tecnologias mudam, então, você não pode estar preso num certificado que você fez há 10, 15 anos atrás, né? E isso agrega, isso faz com que o mercado perceba vocês, né? Então, assim, a gente atua nesse sentido, além da formação técnica, com a conexão dos alunos para a indústria, e como possibilidade, dentro do Senai, de cursos gratuitos e cursos pagos. A gente tem parceiros aí, como, por exemplo, a agência alemã GZ, né, que está conosco em entregas de cursos gratuitos para refrigeração. Tem que só verificar qual é o requisito. Isso. Mas existem possibilidades e caminhos diversos para a formação. E como Leroy, o que é que você pode dizer, Nath? Porque às vezes as pessoas ficam aí do outro lado da tela, né? Perguntando, mas e a Leroy? O que é que a Leroy faz para justamente impactar essa mudança de transformação, atualização? O que é que a Leroy hoje, um exemplo, principalmente busca dentro do Senai para que a gente possa ter esse papel aí junto e modificar e trazer educação que realmente precisa para o mercado? Então, a Leroy hoje já oferta mais de 150 serviços para o cliente. Então, quando a gente fala ali de desenvolvimento, nós precisamos de profissionais que realmente atuem ali dentro, que prestem o serviço para o cliente. Então, a gente tem inúmeras oportunidades e a gente precisa da mão de obra, a gente precisa mesmo do parceiro ali. E linkando aqui ao Senai, que vem realmente com o desenvolvimento, com a capacitação, com não somente técnica, mas como a Amora trouxe ali, do comportamento. Muitas vezes a pessoa tem a preocupação ali de se desenvolver tecnicamente, mas não tem habilidade na comunicação, não tem habilidade em fazer um currículo mesmo, sabe? Então, a Leroy, ela realmente vai atrás de parceiros para que possa agregar ali para esses profissionais que também são parceiros da Leroy, que são terceiros que prestam esses serviços ali, porque também esses profissionais, ele levam a nossa marca. E a gente preza muito por isso, dos profissionais capacitados, qualificados, que vão prestar um serviço de qualidade e que tem um comportamento que o cliente espera da marca como Leroy Merlin. Então, realmente, hoje, como instituição, a Leroy Merlin já busca esse tipo de parceria, mas também ali junto com os fornecedores que já são parceiros da Leroy, a gente sempre tem desenvolvido ali algumas formações de como atuar no produto, como desenvolver, porque, como a Amora trouxe, os produtos se renovam, né? Tudo Exato. vai acontecendo ali, É e se o isso. profissional também não se renova, ele vai ficando para trás. Então, a gente dá para sempre essas oportunidades, abre ali o olhar desse profissional para que ele realmente possa se capacitar e acompanhar o mercado. Pois é, então eu gostaria que só para a gente finalizar esse nosso bate-papo, né, para os ouvintes aí, os telespectadores que estão vendo aí esse podcast tão repleto de educação, né, eu gostaria que vocês pudessem deixar, vocês como mulheres,
né, empoderadas, mulheres que assumem cargo de grande responsabilidade, tá? Vamos quebrar esses paradigmas que, quem assume cargo de responsabilidade é homem, isso já mudou faz muito tempo. As pessoas que ainda têm isso ainda aí na veia, tá na hora de mudar essa chavezinha, tá? Essa chave já foi mudada, na verdade, há muito tempo, mas infelizmente a gente precisa colocar Sim. informações como essa, Amora e Natália, na mesa, tá? É importante, principalmente no setor, como eu disse a vocês, de refrigeração, que quem predomina mais é homem. Então, eu gostaria que vocês pudessem deixar uma mensagem final, principalmente para as mulheres que estão nos ouvindo e estão nos assistindo, e que ainda tem dúvida se pode realmente entrar em cenários como o da refrigeração. Certo. Então, se vocês puderem deixar aí a mensagem final, ninguém melhor do que vocês para poder passar essa mensagem. Bom, então fica aqui minha fala e meu convite, informando que é possível sim, né, uma mulher, a partir de uma qualificação, a partir de uma competência adquirida, ela ingressar e ser uma técnica em refrigeração, né? Ela empreender e ela liderar um negócio próprio, né? Ou mesmo familiar na área de refrigeração. O Senai está aqui junto com a Leroy para que a gente atue na formação de meninas e mulheres que têm esse interesse. Nós temos aqui uma infraestrutura para teoria e prática, temos uma equipe de instrutores capacitados e aptos para entregar essa qualificação para as mulheres e para as meninas em especial, né? Porque o nosso foco aqui é para elas. E o que eu quero assim afirmar aqui para vocês é que a gente eu estou onde eu estou, a Natália está onde está, porque a gente escolheu estar aqui, né? E a gente escolheu estar aqui, a gente traçou um caminho, né, de dedicação, de comprometimento e de conhecimento técnico. É importante, né? Então, às vezes, não, foi sorte. Às vezes foi um pouquinho de sorte, né? Foi um pouquinho de fé e foi dedicação e suor em momentos que a maioria das pessoas não conseguem perceber, mas que a gente estava lá no curso à noite, ou no curso de manhã e de tarde aqui, ou no inglês no final de semana, né? Ou fazendo uma especialização e uma pós-graduação. Então, sim, é possível. Existem mulheres que já atuam em refrigeração. O Senai é um caminho de formação e a conexão com a Leroy fortalece essa nossa intenção junto ao projeto na formação de mulheres. O meu convite também é para que vocês, mulheres que estão nos assistindo, realmente enxerguem as possibilidades e quebrem aí os medos, os bloqueios que às vezes existem de, é um mercado, será que eu vou dar conta? Talvez é pesado, eu não vou conseguir. E tirem isso realmente da cabeça, porque é possível. E aí eu reforço o que a Amora trouxe, de que quando a gente quer e se às vezes enxerga ali a qualificação como uma oportunidade de ingressar nesse mercado, essa é a oportunidade. Então, esse projeto Elas Constroem o Futuro, estamos ingressando ali, fazendo esse primeiro momento com refrigeração, vamos ter um mundo de oportunidade e vocês estão convidadas a estarem conosco nessa formação de desenvolvimento para que vocês realmente possam atuar nesse mercado. Então, deixo aqui o meu convite para que todas que estão nos assistindo participem. Gostaria de finalizar, né, esse podcast, essa conversa, né, agradecendo a Amora, agradecendo a Natália. Muito obrigado por vocês estarem aqui nessa mesa. Obrigado pela disponibilidade. Obrigado por vocês acreditarem, né, e dar condições para que esse sonho, né, está se tornando realidade, está se concretizando. O sonho que começa, na verdade, já começou e muito breve talvez se perpetue aí até durante todo o Brasil, né, Amora É um e projeto Natália? piloto, né? É um projeto Uma piloto primeira iniciativa aqui no estado do Rio Grande do Norte, dentro da Rede Senai e com a Leroy e a TCL. e a TCL, não podemos esquecer da TCL, Está aqui representada. que também é parceiro nosso, que uma vez aqui já está pronto, no meu ponto de vista, a gente já conseguiu, vai conseguir viabilizar. Vamos executar as duas turmas, né? E aí a ideia é que esse projeto sirva de exemplo para o Brasil, seja para a Rede Senai, seja para a Rede Leroy.
Eu tenho certeza que já se consolidou, que já se consolidou no Rio Grande do Norte, mas a gente tem uma boa expectativa aí para se consolidar no Brasil todo. Então, o parceiro da CL também é um parceiro que vai estar presente com a gente no Brasil todo, eu não tenho dúvida disso, e realmente muito feliz por se concretizar aqui. É verdade. Então, muito obrigado, tá? Me permita, meninas, é bom que a gente fale isso para que quem está aí do outro lado da telinha, ou nos assistindo ou nos ouvindo, são meninas que vieram falar aqui hoje, mulheres que vieram falar aqui hoje na bancada sobre refrigeração, sobre empoderamento, sobre educação. Então, muito obrigado. O pessoal aí que está assistindo, aí agora é minha vez de ser o YouTube, viu? Deixa um like, compartilhe e deixe seus comentários. Falem do que vocês acharam sobre esse podcast, tá? E nos siga aí na rede social aí do Senai, da Leroy, tá? E da TCL. Então, meu muito obrigado. Obrigado, Amora. Obrigado, Natália. E tchauzinho aí para vocês, pessoal, né? Tchauzinho aí pro pessoal, Tchau, tá? tchau, pessoal. Até Tchau. mais.